Jesus está falando que existem dois tipos de pecadores. E era isso que Jesus estava tentando ensinar. Há pecadores que anseiam por um pastor. E há pecadores que acham que não precisam de salvação. E esse era o grande contraste entre os publicanos e os fariseus. Os publicanos corriam para perto de Jesus porque sabiam que precisavam de um pastor. E os fariseus achavam que não precisavam de pastor nenhum. E é interessante que isso fica muito claro na versão da Bíblia Mensagem. Eu gostei dessa versão, porque ela reflete nitidamente o texto para a gente. Diz assim, versículo 7, nessa versão da Bíblia Mensagem: acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. E esse era o contraste que estava acontecendo. Porque você come com publicanos, porque você come com pecadores. E aí Jesus vai dizer em tantos lugares, né, que os que estão doentes é que precisam de médico, e que ele estava indo para aqueles que precisavam de médico. Mas na verdade o contexto está dizendo que aqueles fariseus também eram doentes, porque não há ninguém nessa terra que não precise da graça de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Eu estava num programa de televisão e num debate sobre a questão da sexualidade, né? E um grupo gay estava ali do outro lado desse debate, e nesse debate então eles olharam para mim como pastor e disseram assim: é porque você nos chama de pecadores, por isso nós nos ofendemos. Eu falei assim: então você não entende a Bíblia, querido, porque a Bíblia diz que eu sou pecador e que todo mundo é pecador e que não há um sequer que não seja pecador. Então, se eu te chamo de pecador, eu também me chamo de pecador, porque todos nós precisamos só de Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que pode transformar a nossa vida. E essa é a verdade. Há pecadores que entendem que precisam da graça de Deus. Há pessoas que, como ovelhas machucadas, sabem que precisam de um pastor. E há pessoas que se bastam. E essa é a ideia desse texto. Na visão dos fariseus, a percepção errada deles era de que os pecadores eram aqueles que tinham cometido pecados que aos seus olhos eram grandes e grosseiros, como os publicanos em seus negócios fraudulentos, ou como grande parte da população que não mantinha os estritos ritos da religião. E o pior é que, diante disto, eles não se viam como pecadores, como necessitados de perdão, como pessoas que precisassem de um pastor. Eles se viam como pastores de si mesmos. E isso fica claro no relato de Lucas, no capítulo 18, versículos 10 a 14, onde a Bíblia vai dizer assim: 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que tenho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou um pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido.
É triste perceber que ainda hoje encontramos esses dois tipos de pecadores: os que se bastam, os que entendem e os que entendem o quanto precisam de Jesus. Os que se deixam tratar e os que continuam a fugir do pastor. Voltar para casa é se deixar carregar nos ombros pelo pastor, não é andar sozinho. Voltar para casa é sentir a alegria do pastor em ter-nos nos seus ombros. Voltar para casa é retornar ao convívio do rebanho, porque quem se basta nunca acha que precisa estar no rebanho. Não é verdade? Eu me basto. Não vê o perigo de estar só pelo deserto da vida. Essa campanha que a gente está fazendo, ela tem um grande propósito. É orar por pessoas que acham que se bastam, que podem caminhar sozinhas, que podem fazer o que quiserem. De fato, você é dono do seu nariz, e você decide o seu futuro, e você decide a sua vida. Agora, quando Jesus pode ser o nosso pastor, e quando Ele pode decidir o nosso futuro, porque nós o permitimos fazer assim, então somos abençoados, protegidos, guardados. Voltar para casa é deixar de se bastar, para entender que eu preciso do amor daquele que pode me carregar nos ombros. É tão interessante isso, né? Se você já foi passear com uma criança, eu acho que a criança é muito esperta, né? Porque a gente começa a andar um pouco mais, eu não sei se acontece com você, né? A gente começa a andar um pouco mais, né? O que a criança diz? Colo, não é? Colo mamãe, colo papai, colo vovô, não é assim? Tá certo essa criança. Tem que pular no colo de Jesus, gente. Se Ele pode nos carregar, se Ele tem prazer de nos carregar, e a Bíblia diz que Ele tem prazer, Ele sente alegria. Então para de se bastar e deixa a graça de Deus trabalhar na tua vida. Nessa manhã eu queria terminar essa mensagem antes de convidá-los a participar da ceia do Senhor, orando com você. Quem sabe o Senhor não trouxe você hoje aqui para fazer enxergar algumas coisas. Sabe o que é complicado? É que às vezes muitos de nós somos muito parecidos com os fariseus. A gente olha para a gente mesmo, tem os nossos próprios conceitos, se compara com as pessoas, não na perspectiva do que Deus está vendo, mas na perspectiva de nós mesmos. E a grande pergunta que eu tenho para você é: como Deus está olhando para o teu coração hoje? E talvez lá na sua alma o Espírito Santo, porque só Ele pode fazer isso, esteja dizendo assim: olha, quantas vezes eu estou te chamando você porque eu quero te carregar no ombro, e você não deixa. Quantas vezes você é teimoso, sabe como é que a Bíblia chama o teimoso? Lá no Velho Testamento ele chama de pescoço duro, porque não se inclina diante de Deus. Quanta gente eu conheço assim. E sabe, as pessoas mais duras que eu já encontrei na minha vida eram aqueles que, quando a gente começava a citar a palavra de Deus para essas pessoas, eles continuavam os versículos de cor. Falavam de cor. Eu sei, pastor, a Bíblia diz assim. Eu sei, diz aquilo. É como se aquilo não tivesse a mínima
mínima valia para o coração deles. Ou ainda que houvesse um pouquinho de temor do Senhor dentro da alma, eles estivessem dizendo assim: agora não, eu não quero, eu já decidi, eu continuo aqui no meu cantinho, fazendo o que eu achar que devo fazer. São fariseus que se bastam. Estes, Jesus não pode abençoar, nem vai ajudar, porque não querem. Se tem uma coisa que Jesus não faz, é invadir a vida da gente. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Está entendendo? Eu queria orar hoje com pessoas que querem voltar para casa, que diz: Senhor, me perdoa, porque eu tenho me bastado, não tenho deixado o Senhor dirigir a minha vida, não quero fazer parte de um rebanho, não quero ter cobertura espiritual de ninguém, não quero ser disciplinado. Eu achei muito interessante a pergunta que foi respondida pelo pastor Márcio Valadão. Alguém perguntou para o Márcio Valadão: mas pastor Márcio Valadão, por que eu tenho que ser membro da igreja? E aquele homem, numa sabedoria ímpar, disse: para receber disciplina. Eu falei: uai, por que o senhor falou isso? Ele disse assim: é claro, porque a Bíblia diz que aquele que não recebe disciplina é filho bastardo, está longe de casa. É para poder ajudar você a ser o servo de Deus que você precisa ser. Os que se bastam, se acham, não precisa de nada nem de ninguém, nem de Deus, e ainda que temam a Deus, na prática vivem como se não temessem. Então nessa manhã eu quero orar por pessoas que querem voltar para casa. Quero orar por pessoas que querem voltar para casa. Chega, a voz do Espírito está batendo no seu coração. Chega, a voz do Espírito está batendo no seu coração. Volta, a voz do Espírito está batendo no seu coração. Curva a sua nuca, a sua cabeça diante do Pai. A voz do Espírito está batendo no seu coração. Salta nos braços do teu Senhor e deixa Ele conduzir a tua vida. Esquece agora a tua história. A tua história é problema daquele que vai te carregar no ombro. E essa é a beleza da obra de Deus na nossa vida. A nossa história, quando a gente para de se bastar, passa a ser responsabilidade do Senhor e Salvador da nossa vida. Então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando hoje, eu quero orar com você. E vou convidar você a tomar um ato de fé, um ato de confissão. Sabe por que eu faço isso? Para testar você mesmo. Porque muitas vezes nós pensamos uma coisa e fazemos outra. Porque nós não nos comprometemos com as decisões que pensamos em ter. Então, se você quer participar dessa oração comigo, eu vou pedir para você ficar em pé e dizer: Senhor, sou eu, estou aqui, ó. Senhor, estou balindo aqui como ovelha. Me carrega no ombro, por favor. Me carrega no ombro, Senhor. Por favor, me carrega no ombro. Se você é essa pessoa, vai ficando de pé agora. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção do Pai sobre a tua vida. Quero pedir a direção do Espírito sobre você. Quero pedir que Ele carregue você, que Ele carregue a sua casa, que Ele reescreva a sua história. Senhor Jesus, aqui estão as pessoas que se colocaram em pé na tua presença. Tu conheces a história e o coração, e Tu sabes por que essa palavra hoje foi tão importante para a vida deles. Eu não sei, Pai, e não sou eu que preciso saber. O Senhor é o pastor deles. E eu quero te pedir nessa hora, Pai, em nome de Jesus,
toma nos ombros. Em nome de Jesus, carrega com alegria. Em nome de Jesus, restaura. Na amplitude que essa palavra tem. Em nome de Jesus, começa a derramar do teu Espírito Santo poderoso sobre eles. E que a alegria do Senhor seja a alegria deles. Que a força do Senhor seja a força deles. Que a restauração do Senhor seja a restauração deles. Que a glória do Senhor se derrame sobre eles. Ó Pai, escuta o nosso clamor e ouve o clamor deles. É aquilo que oramos. Mas eu quero te pedir também, como povo de Deus, ajuda-nos a acolher cada um deles. Que nós sejamos como a comunidade dessa história, que quando o pastor chegou com a ovelhinha, não estava lá para dizer: é um publicano, é um pecador, como os fariseus faziam. Mas nessa história, toda a comunidade festejava, e todo o céu festejava. Que nós possamos festejar por essas vidas, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém. Fique em pé um momentinho, eu queria que você desse uma salva de palmas para esse que está de pé. Dá uma salva de palmas para ele. Dá uma salva de palmas. E se você está perto, vai lá e diz: olha, estou feliz, Deus te abençoe. Nós temos que ser a comunidade que abençoa. Vai lá, dá um abraço e abençoa. Abençoa, diz: olha, estou feliz. Estou feliz. Tem gente em pé sozinho, olha para trás. Tem gente em pé sozinho, olha para frente. Vai lá, dá um abraço e diz: eu estou feliz. Eu estou feliz aqui hoje. Você está feliz?